Olá, meus irmãos, pastores, coordenadores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor esteja com você, aonde você estiver. Outra vez juntos para mais um resumo da nossa lição desse próximo domingo, do programa de Educação Cristã Continuada. Essa revista abençoada, nós estamos ainda estudando, terminamos de estudar o livro de Jó, estamos já terminando o livro de Provérbios. E hoje nós iremos ao resumo da lição de número 6, que traz como título Sabedoria para a vida pessoal e familiar. Esse ensinamento está baseado no capítulo 10 a 24 do livro de Provérbios. O textuário está em Provérbios 12:3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. Como nós falamos em outras lições, né, o livro de Provérbios, os provérbios são essas frases curtas que vão tratando de temas diversificados, uns após outros. E nós vamos ver novamente isso nessa lição. Os objetivos da lição são 3. Entender a importância de agir com sabedoria no meio familiar. Vamos focar aqui na lição, sabedoria no âmbito da família. Segundo lugar, compreender que o temor ao Senhor nos torna cidadãos melhores. Quem tem um temor de Deus passa a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, um empregado melhor, um patrão melhor. Tudo modifica, porque o poder da graça, o temor de Deus, o nosso relacionamento com Ele, passa a ter repercussão em todos os aspectos da nossa vida. E, por fim, atentar que a prudência, ao falar, gera bênçãos. A gente também vai perceber aqui algumas considerações sobre a boca, a língua, o falar, a manifestação do pensamento com sabedoria e responsabilidade. Então, dito isso, a verdade prática traz o seguinte, olha, o sábio ordena a sua casa, dignifica seu trabalho e edifica o seu próximo. Casa, trabalho e a outra pessoa. Um relacionamento maravilhoso, e a lição aqui diz que o sábio, ele faz tudo isso, né? Ele ordena a casa, dignifica o seu trabalho e edifica o próximo, que com ele se relaciona. Vamos ao primeiro tópico da lição, que diz que a família e responsabilidade. E para tratar desse assunto, vamos verificar aqui o que a Bíblia em Provérbios nos traz, que tipo de reflexão, de exortação ela nos traz sobre o âmbito da família. O temor, a ética, o trabalho, o nosso comportamento no seio familiar. E aqui, a comentarista da lição, ela destaca os 3 atores do círculo familiar. Uma lição muito prática. Os 3 atores do círculo familiar. Ela fala do pai, e aqui ela coloca justo e esposo fiel. Depois vem a mãe, como esposa e mulher. Os filhos sábios e obedientes. São os 3 itens desse primeiro tópico aqui, a questão da família, certo? E ela diz aqui, olha, os provérbios dedicam especial atenção à responsabilidade que devemos praticar uns com os outros no âmbito familiar.
quando todos agem com sabedoria, não há discórdia. A comentarista aqui, ela coloca uma coisa interessante. Dentro do seio de uma família, a família ela começa com homem, mulher, marido, esposa, né? Começa aqui, né? O casamento é uma sociedade, tem esse retrato, onde você tem deveres, direitos, responsabilidades. Com o passar do tempo, essa família ela cresce, vem os filhos, via de regra é assim, com raras exceções, né? Vem os filhos e esses filhos passam também a atuar como atores nessa convivência, né? Nessa viagem que é a caminhada familiar. Então, os atores que compõem a família, aqui destacados marido, esposa e filhos, cada um deve cumprir o seu papel. Se houver negligência no cumprimento do papel de cada um dos atores, essa família vai estar comprometida nas suas bases, né? Não é só o marido, só a esposa, só os filhos, não. Esse cumprir de responsabilidades e competências tem que ser algo casado, harmonioso. Todo mundo tem que cumprir o papel, é uma engrenagem, a família como uma engrenagem. Todo mundo tem que cumprir o seu papel. O descumprimento por parte de um dos atores tem repercussão negativa nos outros. Quando o pai não cumpre o seu papel, isso tem repercussão na vida da esposa, dos filhos. Quando a esposa não cumpre, na vida do pai, dos filhos. Quando os filhos não cumprem, a repercussão é na vida do pai, da mãe, e na verdade essas repercussões elas terminam trazendo prejuízos e dificuldades para toda a família. A Bíblia diz que uma casa dividida ela não prospera. Então nós vamos analisar passo a passo aqui o trabalho, a responsabilidade e a competência de cada um desses atores destacados aqui pela comentarista da lição. Número 1, pai justo e esposo fiel, né? Este tópico nos chama a atenção para atores da relação da família. Pai justo em relação aos filhos, disciplina. Em relação aos filhos, a disciplina. Em relação à mulher, fidelidade. Então aqui existe duas coisas, a lição é muito ampla, a gente resume para poder passar para a igreja, para a classe, né, uma mensagem, uma exposição bem assim definida, bem enxuta, compreensível, para que a classe, a igreja possa absorver o objetivo, né, a mensagem fundamental que a lição está trazendo. Não adianta um monte de informações e nenhuma retenção de conhecimento e prática, tá certo? Então aqui tem duas coisas em relação ao esposo, né? Em relação aos filhos, o que prevalece é a disciplina. Um pai que se preze, ele deve exercer liderança sobre os filhos. Ele tem uma liderança sobre toda a família, mas aqui em relação aos filhos que nós estamos falando. E essa liderança, ela tem relação o quê? Com a disciplina. Filho não pode tratar pai de qualquer forma. O filho que cresce num círculo familiar, ele tem que ver a figura do pai como um princípio de autoridade, de referência. E para que ele tenha essa referência, esse pai ele tem que ser fiel. Ele tem que ser essa pessoa que reúna essas qualidades. Ele tem que ser um bom homem, um bom esposo, um bom marido. Sendo assim, ele se constitui um princípio de autoridade.
uma referência, um ícone que deve ser seguido, respeitado e honrado pelos filhos. Tá certo? Então, o pai ele não pode abrir mão dessa prerrogativa de cultivar com os filhos um relacionamento onde não exista apenas liberdade, que pode se transformar em libertinagem. Esse relacionamento pai e filhos tem que existir de maneira amistosa, carinhosa, amorosa, companheira, mas não pode faltar aí algo muito interessante. Eu costumo sempre dizer que o pai aqui no caso, isso vale também para a mãe, mas nós estamos tratando aqui do primeiro ator do círculo de família, que é o pai. O pai, ele deve dar tudo, se esforçar para dar tudo aos seus filhos. Ele tem que promover a educação, o cuidado, a amizade, o companheirismo, o apoio, todo o suporte necessário em todas as circunstâncias, dinheiro quando tem, ou na proporção que tem. Então, tudo isso são coisas que os pais, eles dedicam aos filhos, eles dão aos filhos, é um kit de um monte de coisa. E aqui inclui orientações e tudo mais. Agora, uma coisa que não pode faltar nesse kit é algo muito desprezado hoje no círculo familiar, em todo o Brasil e mundo afora. Esse é um dos motivos das crises nas famílias, um dos motivos. Não pode faltar nesse kit uma coisa chamada disciplina. E o que é disciplina? Não é o espancamento, não é a grosseria, não é nada relacionado a isso. A disciplina nada mais é do que a imposição de limites. Filho vai crescendo, não pode crescer sem limites, né? E às vezes nós pensamos que ser amoroso é concordar com tudo, com qualquer coisa, de qualquer maneira. Não, senhores. O pai, ele como primeiro ator do círculo familiar, ele deve exercer todas as suas obrigações em relação aos seus filhos e não esquecer da disciplina. Impor limite para que essa criança, esse filho, esse rapaz, essa moça cresçam sadios, com plena possibilidade de serem um bom homem, uma boa mulher no decorrer do tempo e reproduzir esses bons valores na convivência familiar futura que eles vão construir. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso em relação aos filhos. Agora, em relação à esposa, né? Fidelidade. Fidelidade. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes de que haja rixas. É a recomendação de Provérbios 17:14. E aqui, o pai fiel em relação à esposa, né? A questão da fidelidade, que é uma coisa recíproca. Fidelidade é uma palavra que abre um leque, né? Quando a gente fala em fidelidade, as pessoas logo fazem ligações, como, por exemplo, prostituição, adultério, coisas dessa natureza. Isso também mas a fidelidade do marido à esposa não se restringe a isso aí. Se engloba tudo, né? O esforço em cuidar da família, em correr atrás das melhorias, cumprir realmente um papel. Isso é fidelidade. Fidelidade. Quando um casal ele vai ao altar, né, tanto faz na igreja evangélica diante dos pastores, como na igreja católica diante dos padres e bispos, existe essa espécie dessa declaração. Eu prometo ser fiel. Quando? A fidelidade aqui, ela não está se referindo só à questão de moral, de traição ou não, engano, esse tipo de coisa. Não. Ser fiel e presente em todos os momentos que a vida oferecer. Na saúde, na doença,
nos momentos bons, nos momentos ruins, nas provações. Quer dizer, atuar com fidelidade. Fidelidade aqui significa também não abrir mão, não abdicar, não é, de cumprir o seu papel como esposo. Isso é que também tem relação com fidelidade, ok? Então vamos para frente. O item 2 trata do segundo, no caso aqui, a atriz, né? Que é a esposa e mãe. Provérbios 12, 4. Mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Então aqui sai da figura do esposo, marido, e entra na figura da esposa, mulher e mãe aqui, tá certo? Mulher e mãe. Então essa mãe, no relacionamento com os filhos, né, ela tem algumas coisas interessantes que a comentarista coloca aqui, que a gente destaca, né? A mãe em relação aos filhos, a mãe é a chefa, né, da família, que na maioria das vezes, salvo exceções, ela permanece mais tempo com os filhos. Isso muda em algumas situações, né? Mas via de regra a mãe é mais presente com os filhos. E algumas pessoas confundem isso. Olha, a mãe ela não é colega dos seus filhos. Mas no sentido aqui, quando se diz colega, se equipara como se fosse um colega de turma, de escola, de rua, de jogo de futebol ou de brincadeira qualquer. Não. A mãe, ela é amiga, ela é companheira dos seus filhos, verdade? Mas ela não é colega, no sentido que eu falei antes. Ela é uma conselheira, né? Ela é conselheira e ela é uma pessoa que procura contornar as resistências com o que? Amor, paciência, mas não abrindo mão de sua autoridade de mãe, para que o filho e a filha não venham fazer uma confusão e achar que a mãe é qualquer pessoa. Tem filhos que não chamam mãe, chama pelo nome. Isso é muito feio. A cultura brasileira, desde muito tempo, nos ensinou que o correto é você chamar de mãe, pai, entendeu? E não chamar pelo nome. Isso não é muito respeitoso. A mãe, como eu falei em relação ao pai, ela é um ícone, ela é uma referência, um princípio de autoridade. Da mesma forma que os filhos devem olhar para o pai e ver nele esse ícone, esse princípio de autoridade, com a mãe não muda nada, é a mesma coisa, né? Poder familiar. O poder familiar é o quê? É o exercício da liderança do lar feito pelo homem e pela mulher de uma maneira igual. No sentido aqui, dessa questão de passar para os filhos essa referência. Então isso é muito importante. A esposa não é adversária do marido. Agora, saindo do relacionamento com os filhos, entra o relacionamento com o marido. A esposa não é adversária do marido, é uma ajudadora. Então, você analisa aqui uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante. Algumas pessoas trazem alguma confusão sobre a compreensão do papel, né, da mulher, do homem, e aqui principalmente da mulher, dentro da relação de família, dentro no âmbito do casamento, das relações familiares. Quando você vai lá para Gênesis, na instituição da família, do casamento, Deus ele diz o seguinte: viu Deus que não era bom que o homem vivesse só, far-lhe-ei o quê? Uma mulher.
Aqui esposa. Essa mulher, ela vai ser o quê? Uma ajudadora, uma adjutora, coadjuvante. Você vai ver essa tradução em várias palavras na língua portuguesa. Mas é importante que a gente dê uma olhadinha com cuidado naquilo que realmente está no texto sagrado lá de Gênesis 1:27, salvo engano, ou 28, né? A mulher aqui é o seguinte, lá no original, lá hebraico, lá, você vai perceber o seguinte, que existem duas palavras que são utilizadas no surgimento da mulher na relação familiar. Diz, far-lhe-ei uma ajudadora. E aparece duas palavras ali. A primeira palavra é a palavra Ezer, ou Ezer, como você queira. O que é Ezer? Ezer significa ajuda. Então, a mulher, ela surge no cenário familiar, mandada pelo próprio Deus Criador, para quê? Para ser ajudadora, ajudar a conduzir essa engrenagem familiar. Lembra daquela palavra bíblica Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ezer é a mesma terminologia. E o sentido é esse, de ajudar. Esse é o papel da mulher na relação familiar, certo? Ajudar. E a outra palavra, lá na frente, no finalzinho, que aparece lá, é a palavra kenegdo. O que é kenegdo? A mulher, ela aparece aí, kenegdo, como que lhe faz oposição, que é contrária a ele. Esse é o sentido original da palavra lá de Gênesis. Far-lhe-ei uma mulher ajudadora, kenegdo. Aquela que lhe é contrária, aquela que vai estar diante dele como oposição a ele. Mas a oposição, esse contrário, não é no sentido que algumas pessoas pensam, de insubordinação, de desobediência, de afronta, não é? De guerra, que é o que mais a gente vê no seio das famílias hoje, marido e mulher, entendeu? Naquela guerra interminável, aonde nada se combina. Você está entendendo? Não é nesse sentido, não. Quando o termo kenegdo aparece aqui, dizendo que a mulher ela é contrária, ela é em oposição, ela está no sentido de se completar. Completar, né? Ou seja, a mulher ela é parte dessa engrenagem da família e aqui ela exerce um papel, um contraponto, não é? Uma segunda opinião. É esse o papel da mulher, e ela completa. A mulher, ela só completa um homem quando ela exerce esse papel de colaboradora, não é? De, às vezes, se colocar numa posição para querer ver o bem da família. Por exemplo, às vezes o homem toma determinadas decisões que aquilo ali vai trazer ruína para a família. Não é o melhor aconselhamento. Então, a mulher, ela é esse contrapeso, ou esse contraponto aqui, né, para exercer esse papel de completude, para que essa família venha a ser plena. É isso que é kenegdo. Ezer, ajudadora. Mas ajuda para quê? Para o bem-estar da família. Quando é que uma mulher deve ajudar o homem? Colaborar com ele quando a família está caminhando dentro daquilo que tem que ser. Quando o marido quer jogar a família num despenhadeiro, numa tragédia, né, anunciada, é papel da mulher exercer a sua função kenegdo, no sentido de contrapor para que as coisas sejam do interesse da família, no sentido geral. Quando o homem é solteiro, ele toma decisões baseadas naquilo que é interessante para ele, que é positivo para ele.
quando ele casa, suas decisões têm que levar em consideração a mulher. E se existir filhos, eles entram no pacote também. Você não pode ser casado com uma família e viver uma vida tomando decisões como solteiro você fosse. Isso vale para a mulher também. Tem mulher que casa, não é? E continua agindo como se ela fosse solteira da balada. Isso não é possível. Uma família dessa não pode progredir. Você quer ver um exemplo de um casal onde Ezer, ajudadora, até que existia, mas Kenegdo não existia, tá certo? Então o que você vai perceber aqui? Você vai perceber nessa história o seguinte: você tem a história de Ananias e Safira, os dois combinados para mentir. Eles foram ao altar diante de Pedro contar mentira, se combinaram para mentir. Então essa mulher, essa Safira aqui, ela não exerceu o seu papel Kenegdo, o contraponto. E isso é muito perigoso no seio da família. Indo à frente aqui, se diz aqui, olha, mulheres sábias geram nos maridos o desejo de estar ao seu lado. Quando a esposa é uma mulher sábia, construtiva, colaboradora, ela gera no marido o desejo de estar ao seu lado. Quando não, o efeito é o contrário. Tá certo? Então nós vamos para o terceiro ponto, que aqui é a questão dos filhos. O terceiro ator da família, no caso aqui atores, né, que são os filhos ou atrizes, se for o caso de mulheres. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Esse aqui é o terceiro tópico, e aqui nós temos o quê? Verbos importantes que aparecem aqui, que devem ser levados em consideração pelos filhos. Nós já falamos do papel do marido, né? Aqui justo e fiel, em relação à esposa e a filhos. Já falamos do papel da mulher em relação aos filhos e ao esposo. Nós acabamos de falar sobre isso. E agora os filhos aqui, né? Sábios e obedientes. E aparece aqui alguns verbos. Eu vou destacar 3 verbos aqui que aparecem aqui, olha. O verbo ouvir, o verbo guardar e o verbo atender. Esses 3 verbos, eles fazem parte de um mesmo campo de sentido na relação de família. Filho não deve ser aquela pessoa que só quer benefícios dos pais e da família, né? Nasce comendo, bebendo, cresce comendo, bebendo, usufruindo de todos os benefícios que a família tem, e no final tem alguns que até matam os pais por causa da herança. Está cheio no Brasil disso aí. Está entendendo? Então isso não é filho, isso aí é outra coisa. Tá? Então esses verbos têm forte relação com os filhos. Eles têm que usufruir de todos esses direitos e benefícios, mas eles têm um papel também a cumprir nessa engrenagem familiar. E aqui é manifesto o papel dos filhos por esses verbos: ouvir, guardar, atender. Tudo isso está relacionado com o quê? Com aquele item do kit que eu falei que o pai tem que dar. Tudo, inclusive a disciplina, o impor de limites. E os filhos têm que atender isso aí. E aqui tem um retrato do filho sábio. Olha, o retrato do filho sábio. Tem filhos aí que não servem para quase nada. Eles se tornam apenas cruzes que os pais precisam carregar até a morte, muitas das vezes. Mas aqui, olha, o retrato do filho sábio. Em primeiro lugar, alegra o seu pai. Isso aqui é sem comentário, né? Segundo, né, ele atende à repreensão, ou seja, aceita a disciplina. E em terceiro lugar, ele adquire o entendimento. Por quê? Porque a disciplina paterna,
a disciplina materna, a disciplina familiar, ela não tem o sentido de torturar. Não, não é nesse sentido. A disciplina, o que significa a disciplina? No sentido geral. Quando você disciplina uma pessoa, você está dizendo a ela que ela errou o alvo e que ela precisa retornar para o caminho, para o propósito, para a rua da normalidade. Não é para expurgar, botar para fora, ridicularizar, não é? Matar, não é nesse sentido, não. Isso não é disciplina, isso é tortura. Mas a disciplina, ela gera o quê? Sabedoria, ela gera conhecimento, porque o pai e a mãe, quando eles disciplinam, orientam, puxam a orelha e são incisivos em determinadas coisas, eles estão fazendo isso em virtude de quê? Em virtude de produzir nesses filhos o quê? Aquele sentimento de obediência e maturidade, que lá para frente vai ser de muita valia para a vida, ok? Então vamos aqui agora para o segundo tópico da lição, trabalho e a vida fraterna. Nós saímos agora do círculo familiar, do âmbito de relação de família, e entramos na questão do trabalho. Trabalho aqui, entenda trabalho como busca da sobrevivência, subsistência, que é uma coisa inerente a todos nós. E a vida fraterna, ou seja, a relação que você vai ter com as outras pessoas, seja no círculo familiar, do primeiro tópico, ou seja, no círculo não familiar, da faculdade, da empresa, do trabalho, da feira, de qualquer lugar onde existam relações interpessoais. Tá certo? É nesse sentido. Então aqui, olha, o padrão bíblico de justiça vai além das obrigações legais. Isso aqui é uma coisa muito interessante que a nossa comentarista coloca aqui em pauta. A questão da justiça divina vai muito além das obrigações legais. Eu diria que até a justiça, a boa justiça humana, a boa justiça dos homens, ela vai além das obrigações legais. Existem dois tipos de obrigação que nós temos na condição de cidadãos. A primeira obrigação é a obrigação legal. O que é uma obrigação legal? É aquilo que a lei te impõe. Existe uma lei feita lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. Aquela lei foi aprovada ali, incorporada ao sistema jurídico da cidade, do estado, da nação, do país, não é? E aquilo, como lei, precisa ser seguida por todo mundo. É uma coisa imposta a todo mundo, a lei. Então, isso são obrigações legais. Você não pode fugir sob pena de punição, de prisão, e existem várias consequências quando você deixa de obedecer às normas legais. Isso é obrigação legal. Mas, além dessa obrigação legal, existem as obrigações morais. Entendeu? O que são as obrigações morais? É aquilo que não necessariamente a lei te impõe, te obriga a fazer, mas você faz em virtude de quê? Dos bons costumes, de um coração generoso, não é? De um sentimento de fraternidade. A lei não te impõe, mas a sua formação, a sua maturidade, a sua boa formação familiar, religiosa, te proporcionou esses valores e isso passa a ter repercussão no seu comportamento como homem, como mulher, como marido, como filho, como filha, como patrão, como empregado e por aí vai. Você está entendendo? São as obrigações morais. Não decorrem de lei, mas decorre de um coração fraterno. É isso que está se querendo dizer aqui. Agora, vamos um pouco mais à frente. Número 1, justiça e generosidade, aquilo que eu já coloquei. Pouco com justiça e grandes rendimentos com injustiça. Ela está tratando aqui de ganho, né?
pouco com justiça, prosperidade como fruto de trabalho. Você tem pouco, você não é milionário, você não é rico, você ganha pouco ou ganha razoável, mas isso é fruto do seu trabalho. E é isso que se chama aqui um pouco com justiça, ou seja, você conseguiu como fruto do seu trabalho. E grandes rendimentos com injustiça, ou seja, ganho indevido. Ganhou muito ou ganha muito, coloca muito dinheiro no bolso, mas como resultado de quê? De injustiça, ou seja, está relacionado aqui com coisas indevidas, né? E as pessoas fazem uma confusão. Tem gente que acha que enriquecimento e prosperidade é a mesma coisa. E não é. Preste bem atenção nisso. É muito importante para você compartilhar com a igreja, com a classe. Enriquecimento, riquezas vultuosas e prosperidade. É a mesma coisa? Nem sempre. Pode ser e pode não ser. Um homem ele pode ter riquezas vultuosas, ele pode ser muito rico. A Bíblia está cheia de exemplos, Abraão, Jó e por aí vai. Jó era um dos maiores lá do Oriente. Hoje ele seria um sheik aí dos Emirados Árabes, um homem que anda em cima do ouro. Isso era Jó, rico. Não existe incompatibilidade entre riqueza e fé, nenhuma. A não ser quando o dinheiro e a riqueza se tornam um Deus na sua vida e assume o lugar de Deus. Aí é um problema. Mas, via de regra, não existe incompatibilidade nenhuma. Então, uma pessoa pode ter muita riqueza como fruto de trabalho e de justiça, né? Então, riqueza nem sempre significa prosperidade. Se essa riqueza foi fruto de trabalho, de dedicação, e você ganhou aquilo porque você praticou atos para aquilo, isso é prosperidade. Mas se é apenas riqueza, muito dinheiro como fruto de corrupção, isso é ilicitude e isso você tem vários nomes na lei penal sobre isso. Apropriação indébita, um monte de coisa, corrupção, roubalheira, enriquecimento ilícito, crime do colarinho branco e por aí vai. Várias coisas que as pessoas praticam em nome do dinheiro. Isso não é prosperidade, né? Alguns dias atrás, aí, uns 3 ou 4 anos aí, um determinado ministro da Suprema Corte brasileira, se referindo aí àquele escândalo, né, da Petrobras, esses problemas aí políticos, econômicos e tudo mais, ele usou um termo, né? Ele falou que nós estávamos vivendo uma cleptocracia. Você sabe o que é cleptocracia? Governo de ladrões, né? Governo de ladrões. Eu creio que você já entendeu tudo, né? O segundo item, honestidade e temor a Deus, né? São duas coisas que se relacionam. E aí vem algo semelhante ao item anterior, lucro ilícito, né? Você receber aí, lucrar, botar a mão em dinheiro de coisas ilícitas, né? Ilicitamente, não é justo, né? Convite para o exercício, convite lucrativo e o exercício da fé. Às vezes alguém tenta te convencer a entrar em determinados esquemas, entendeu? Onde você vai ter muita vantagem indevida, corrupção e coisas do gênero. É possível uma vida assim com a questão do temor a Deus? Não é possível. É uma grande contradição. Ou você pratica a justiça e tem temor de Deus, ou você pratica a injustiça e as coisas indevidas e as vantagens inapropriadas, e o temor de Deus é algo que não faz parte da sua vida e nem tampouco do seu vocabulário, certo? E outra coisa, riqueza, poder sem sabedoria. A pessoa ter muita riqueza e poder sem sabedoria é um perigo grande, por quê? Porque é um caminho para soberba.
se achar todo poderoso e aí pratica fraude, suborno, como fruto desse sentimento, coração altivo, achar que você está acima de todas as coisas. É coisa terrível. E aqui tem uma exortação muito apropriada. Provérbios 22, 23. Deus julgará os que despojam os pobres. Aqui tem muita relação com a questão política, né? Muitas pessoas em muitos lugares que exercem funções de comando, onde administra muito dinheiro, muita riqueza, muitos recursos, é comum a gente ver aí escândalos por todos os lados, e às vezes algumas pessoas elas passam a ter uma vida bilionária e você olha para o outro lado e vê tantas pessoas passando fome, necessidades, não tendo o básico para viver, não tem moradia, não tem saneamento, não tem educação, não tem os investimentos que seriam necessários para se construir uma sociedade melhor e mais fraterna. É isso que acontece, não apenas no Brasil, como no mundo afora. Até nos países ricos existem essas problemáticas. Que Deus tenha misericórdia de nós, oremos pelo nosso país, para que nós tenhamos diante da nação pessoas que não despojam os pobres. Agora aqui tem uma exortação, Deus julgará essas pessoas. É a Bíblia que está dizendo e não sou eu. O item 3, dedicação e amor ao trabalho. Amor ao trabalho, amor aos estudos, responsabilidade nos gastos. Isso são coisas que têm que existir. É uma espécie de uma disciplina na nossa vida. A proporção que vai se crescendo na vida, o normal é você pegar gosto pelo estudo, pelo trabalho, porque são essas ferramentas que serão ferramentas transformadoras da situação que você vive. Não existe ferramenta melhor de transformação social como a educação e o trabalho. Os estudos, você buscar conhecimento, se qualificar e aproveitar as oportunidades, você vai precisar disso na sua jornada, não é? E eu não sei se você já ouviu falar sobre fobias. Tem várias fobias. Fobia é medo de alguma coisa. Medo de altura, medo de lugar fechado, medo de lugar escuro, medo de estar sozinho e medo no meio de muita gente. Vários medos, várias fobias. Aversão a alguma coisa. E essa semana teve um rapaz que botou aí no grupo, é uma espécie de brincadeira, mas uma brincadeira sadia, né? Ele falou sobre o nome que ele deu aqui, olha, trampofobia. O que é trampofobia? Segundo ele, trampo é uma palavra, não sei se é conhecida na sua região, onde você está me ouvindo, mas aqui no Pará se usa muito a palavra trampo para se referir a trabalho, batente, dia a dia de atividades, entendeu? Trampo é trabalho. E tem pessoas que têm alergia a trabalho. Então é trampofobia, né? Aversão a esse caminho tão importante, e alguém já disse que o trabalho dignifica o homem, e dignifica mesmo, certo? Então, vamos em frente, já partindo para o final. Terceiro tópico da lição, prudência e cuidado no falar. Olha que coisa interessante, né? Nós falamos sobre as questões de família, depois passamos para as questões de trabalho e vida fraterna, e agora encerramos a lição falando de prudência e cuidado no falar, né? Língua, boca, manifestação do pensamento. A Constituição Federal do Brasil, ela diz o seguinte, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, existe uma discussão muito grande sobre isso, sobre a liberdade de expressão no Brasil, porque as pessoas falam muito em liberdade de expressão, liberdade de opinião, e acham que a liberdade de opinião é você utilizar da sua liberdade para cometer crimes.
nós precisamos analisar com muito cuidado, porque as coisas não são bem assim. Então, vamos aqui a essas questões. Em primeiro lugar, cuidado com a boca, com a língua. Número 1, a palavra reta agrada a Deus. Palavra reta, segundo a lição, é coisa que sai da boca do justo. Palavra maligna sai da boca do perverso. Então, você é um cristão, você é justo ou você é perverso? Se você é perverso, você nem é cristão, não é? O ideal, o padrão é que o cristão seja justo, a justiça de Deus, a justiça divina e a justiça humana como fruto das questões morais e legais que eu acabei de me referir no item anterior, tá certo? Então é nesse sentido. Dizer indireta, palavra de duplo sentido e o mais grave de tudo, a fofoca. Comentários indevidos que as pessoas fazem de maneira irresponsável, ou seja, usando a sua liberdade de falar para cometer crimes, irregularidades, agressões, atrocidades que só trazem prejuízo para a vida das pessoas. E eu queria colocar uma coisa interessante aqui sobre a fofoca, É um texto muito conhecido, um conhecimento aí muito difundido. Você vai encontrar isso em várias fontes na internet. É as peneiras de Sócrates. As 3 peneiras de Sócrates. O grande filósofo grego, grande ícone da filosofia, conta-se a história, a gente nem sabe se isso realmente aconteceu, mas é contada essa história atribuída a ele. Mas o interessante aqui é você se prender nos detalhes dessa reflexão, sendo um fato real ou uma alegoria, não deixa de não ser importante, educativo e reflexivo para nós, tá certo? Então, quais são as 3 peneiras de Sócrates? A história é o seguinte: chegou um rapaz com ele e disse que queria contar algo a ele. Ele disse: olha, você quer me contar isso mesmo? Mas antes de você me contar isso, eu gostaria que você passasse isso pelas 3 peneiras. Você já passou pelas 3 peneiras? O cara falou: eu não sei nem o que você está falando, que peneiras são essas? Pois é, aí Sócrates falou que tinham 3 peneiras. Quer dizer, antes de você dizer qualquer coisa para alguém ou passar para frente alguma coisa, você tem que passar por essas 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. Sócrates perguntou: você tem certeza que o que você vai me contar é verdade? Aí ele falou: olha, é verdade, certeza não tenho não, eu já ouvi de outras pessoas. Isso é muito como hoje, me disseram, me contaram, eu ouvi dizer, parece que é isso. Esse tipo de expressão, esse tipo de expressão aí, são típicas de pessoas que gostam de fofoca. Você está entendendo? É típico. Então, não passou pela peneira da verdade, então você não tem certeza disso, então não passe para frente. Aí ele disse assim, olha, a segunda peneira é a peneira da bondade. Você passou pela peneira da bondade? Isso é uma coisa boa que você vai me dizer? Ele falou: não passou, não. Não é boa, não. Aí Sócrates falou: então você vai passar isso pela terceira peneira, que é a peneira da necessidade. Eu te pergunto, isso que você vai me dizer, realmente necessário você me dizer isso? Isso vai ajudar em alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai contribuir para alguma coisa positiva? Aí ele falou: eu acho que não. Então, se você tem algo a me dizer, que você não tem certeza que é verdade, você não tem certeza que é boa, ou tem certeza que é ruim, entendeu? E você não acha que seja uma coisa extremamente necessária, que não vai ajudar em nada, então guarde para você. Não passe para frente, porque isso não tem o menor sentido. Olha, irmãos, isso não está na Bíblia, não é? Mas é um bom conselho para todos nós, para contribuir com o nosso equilíbrio nas nossas relações, Tem gente que coça a língua, não tem disciplina, não tem autocontrole, não tem domínio próprio. Tem um texto na Bíblia que eu não lembro a referência agora, você pode procurar: não te apressas a dizer aquilo que você viu.
Você viu, não significa dizer que você tem que contar. Você ouviu, não significa dizer que você tem que passar para frente. Tenha equilíbrio. E é isso que a lição está nos ensinando aqui. O item 2, a palavra tem seus efeitos. Olha só, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra, né? E aqui fala o poder da palavra. Qual é o resumo disso aqui? É aquilo que a gente já conhece. A palavra que a gente profere, ela tem dois poderes. Ela tem o poder de matar e ela tem o poder de fazer viver. Pela palavra, pelas declarações, você pode levantar uma pessoa que está caída num estado físico e emocional, principalmente, em depressão, não querendo mais viver, passando pelas maiores e profundas turbulências da vida. Uma palavra pode transformar aquela pessoa, pode mudar, pode dar um novo norte, um novo rumo para ela. Você está entendendo? Mas também com uma palavra você pode jogar no leito e acabar com uma pessoa sadia, né? E no campo religioso isso tem um significado muito mais profundo. Por exemplo, tem pessoas hoje que deixaram a igreja, deixaram de congregar, foram embora sem nunca mais retornar, feridos com palavras, né? Não foram bem amados, acolhidos, e alguém falhou com esse instrumento chamado língua, e isso foi desastroso e trágico. É preciso cuidado. E finalizando a lição, o terceiro item, a palavra do justo edifica, casado com o item anterior. Aí aqui destaca os debates, né? O debate equilibrado ocorre no campo das ideias. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque não é nenhum erro, não é nenhum pecado você participar de discussões, de debates, mas isso nunca deve partir para o campo pessoal. Os debates sempre têm que ser no campo das ideias. Você tem maturidade, você tem inteligência, né? E procure debater, discutir com pessoas sábias, que têm temor e que pode construir para o conhecimento. Alguém disse por aí, assim, um sábio disse para um jovem, olha, o jovem perguntou, qual é o princípio da sabedoria? Qual é o segredo da sabedoria? E aí o sábio disse, olha, não discuta com pessoas ignorantes, idiotas. Não é? E aí o jovem falou, eu não concordo com o senhor. Aí disse, você tem razão. Né? Então, é nesse sentido aí. Então, quando você percebe, tem pessoas que são dono de todas as verdades. Então, pessoas que só sabem falar e não sabem ouvir. Isso é desequilíbrio. Isso é falta de domínio próprio. A Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Há tempo de chover e há tempo de não chover. Há tempo de viver, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Um dos maiores e melhores exercícios que um homem e uma mulher deve fazer é o exercício do domínio da sua língua, não é? Para não estar fazendo declarações e usar esse instrumento que pode matar e fazer viver de maneira indevida. E se compara a essa questão da língua ao timão do navio, né? Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu fui militar há muito tempo, e eu fui timoneiro de um navio da Marinha de Guerra, né? Essa era a minha função quando o navio estava navegando e cumpria um horário ali, eu era o timoneiro do navio. E o timão é desse tamanho assim, pequenininho, e o navio é enorme. E aí você recebe a voz de comando lá do oficial de navegação, e ele diz assim, tantos graus a boreste, que é a direita, tantos graus a bombordo, que é a esquerda e tal, tal. E aí você toca no timão, com esse dedo aqui, ó, você toca no timão e aí aquele navio enorme vai obedecendo. Então, se a gente consegue, com aquele timão pequenininho, nós dominamos todo aquele navio. Para onde ele tem que ir, nós direcionamos para onde ele tem que ir. Ele não se governa. Então, quando nós dominamos a nossa língua,
que é o timão do corpo, tem gente que faz várias coisas, entendeu? Com várias partes do corpo para ter saúde e não domina a língua. E aí é só destruição. Então a lição tratou dessa questão. Tá? É isso que nós debatemos. Se o que você vai dizer não edifica, o melhor é você não falar. Equilíbrio, saber falar e saber ficar calado. A aplicação geral da lição, findando, seja cumpridor ou cumpridora da justiça e de suas responsabilidades. Proceda com generosidade e prudência na vida familiar e social. Assim, em você, o Senhor enxergará sabedoria. Que bênção, que lição maravilhosa. E eu sei que você já fez o seu estudo, já fez as suas anotações, e juntando a essas reflexões aqui que nós estamos te passando, no próximo domingo você vai para frente da igreja, para frente da classe, munido dessas ferramentas e preparado para ser um instrumento de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Se essa ministração foi edificante, interessante para você, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário aí, inscreva-se no nosso canal, deixe aquele like abençoador e acione aí o sininho para que você possa receber a notificação. Existem outros vídeos de outros temas que nós postamos no canal que são muito edificantes para a fé, para a sua vida de liderança e por aí vai. Que Deus te abençoe, permita-me orar em nome do Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de exposição da Tua Palavra, que estes conhecimentos, Senhor, possam se transformar em ferramentas poderosas e eficazes para transformar e construir na vida da Tua Igreja toda a edificação necessária para a honra, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, que Deus te abençoe e receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.